Outra pergunta da Patrícia, São Paulo. Resposta de Jesus aos seus discípulos: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É um incitamento à edificação da fraternidade universal, Sidney? Sem dúvida, porque Jesus tinha um grande respeito com a mãe dele. Na cruz, ele entregou-a aos cuidados do apóstolo João, o apóstolo mais novinho. E depois mudou-se com ela para Éfeso, local de uma das primeiras igrejas de Paulo, o apóstolo. E João cuidou com muito carinho, como se fosse o seu filho mesmo, cuidou de Maria. Jesus sempre se dirigia à mãe dele com muito respeito. E depois, mais adiante, quando Allan Kardec escrevia a Revista Espírita, sem dúvida destacou Maria como um espírito extraordinário, que veio de outras plagas, outras esferas. Ela não tinha nenhuma conta para acertar, não era um espírito endividado, era um espírito elevado, superior. E Jesus sabia disso. Ele, como governador moral do planeta Terra, escolheu Maria para ser sua mãe. Ele tinha um grande respeito por ela. Ela era uma criança ainda, uma menina de 15 anos de idade, quando concebeu Jesus. E Jesus sempre teve um grande respeito, tanto por ela, uma jovenzinha, como em relação a José, que era viúvo, era bem mais velho que ela, e tinha até uma situação financeira razoavelmente boa, e Jesus sempre cuidou da sua mãe. Essa passagem, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, em relação à chamada que a Maria estava fazendo quando ele estava numa pregação. Não houve nenhum desrespeito. É que Jesus se utilizava desses momentos, dessas situações, sempre para apresentar algum ensinamento. Mas longe disso, longe de ele desrespeitar a sua mãe. Nas bodas de Caná, quando acabou o vinho, Maria, mãe de Jesus, veio falar com ele: olha, o dono da casa aí está com um problema aí, porque as festas lá nessa época, uma festa de casamento, por exemplo, ela durava vários dias, uma semana às vezes, e eles não sabiam quantas pessoas que viriam. Então, o pai da noiva providenciou uma quantidade de vinho que se demonstrou insuficiente para os convidados. E Maria, sensível a isso, vendo que o dono da festa estava numa situação difícil, falou: olha, acabou o vinho aí, e você não pode dar uma mão para eles aí? E ele responde, tem uma resposta que muitas pessoas interpretam como uma resposta rude de Jesus a Maria, mas não era nada disso. É que era a maneira mesmo, na época, alguém se dirigir a uma mulher. Tanto é que, porque Maria pediu, ele mandou vir trazer aí vários potes, né, vários barris, e ele converteu aquela água toda que estava lá em vinho. E houve até um comentário de um dos convidados. Geralmente o dono da festa oferece o melhor vinho só no primeiro momento. E depois, conforme vai passando a festa, depois ele vai colocando o pior vinho. Esse aí fez ao contrário. Já estamos no fim da festa, ele trouxe esse vinho maravilhoso. Bom, o vinho que Jesus trouxe devia ser de excelente qualidade. Mas só para ilustrar que Jesus tinha um profundo respeito em relação à sua mãe. E você está certa, Patrícia. Ele estava exaltando o amor que devemos ter, não somente em relação à parentela familiar, mas em relação à humanidade. Isso é coisa ainda para muito tempo, mas deve servir de guia para o nosso pensamento, para as nossas missões, os nossos projetos futuros.